Olá, caros alunos, que bom revê-los, pelo menos virtualmente. Estamos aqui para estudar, para discutir, dialogar mais um tema do nosso curso, direcionado aos vestibulares e principalmente o Enem. Galera massa, nossos grandes estudantes da turma Bios Pré-Medicina, ou especificamente da Isolada de Filosofia e Sociologia. Mais uma vez, que bom encontrá-los, pelo menos virtualmente. Vamos lembrar que manter o nosso foco, manter os nossos estudos, temos também como fazer algumas atividades físicas, assistir alguns bons temas de filmes, né? As lives que estão aí de nossos artistas, mas não deixar prioridade dos nossos estudos, tá bom? Então, vocês sabem que está disponível também um contato via WhatsApp para vocês tirarem as dúvidas. Alguns alunos mandam dúvidas até mesmo da área de história e fiquem à vontade, tá certo? Então, dando continuidade ao nosso curso, às nossas aulas, o nosso tema hoje será voltado à sociologia. O tema 3, que é socialização e controle social. Olha que coisa interessante. Mais do que nunca, um processo dentro da área de sociologia, especificamente do comportamento do homem, mais voltado à antropologia, é aquela palavrinha que nossos líderes hoje entoam aos 4 cantos do mundo, o chamado isolamento social. Será que esse isolamento ele é específico? Será que esse isolamento desde sempre é algo que se faz necessário ou especificamente no contexto de pandemia do novo coronavírus? Dessa doença que acomete hoje milhares de pessoas em praticamente todos os cantos do mundo, certo? Eu coloquei aqui no alto, né, a chargezinha do Marcão, uma frase bem interessante de um pensador francês, do pensador do movimento ilustrado, Voltaire, né? Logo nós vamos estar discutindo esse mecanismo do processo de iluminismo, do pensamento ilustrado, e aqui eu destaquei para vocês essa seguinte frase para você se motivar, para você não ficar desestimulado, para você não deixar que a ansiedade tome conta do seu dia a dia. Então eu coloquei aqui, ó, quem percorre velhas estradas sempre joga as pedras naqueles que mostram um novo caminho. E nossa alternativa, por enquanto, é justamente através dos nossos encontros virtuais, nossas videoaulas. Então eu coloquei aqui 4 imagens. Primeira imagem, nós vamos falar um pouquinho da instituição família. Do latim, significa grupo de escravos domésticos. No latim, família vem de famulus, a mais antiga instituição ao qual o homem, no seu processo social, vai se inserir. Coloquei aqui uma imagem de uma igreja, vamos falar de instituições religiosas, instituições reguladoras, as instituições militares que detêm o poder legitimado da força, da violência, regulamentado pelas demais instituições que compõem hoje aquela que torna-se a mais importante instituição, a que regula, a que sanciona, a que garante os nossos direitos, também os nossos deveres. Hoje, o Estado e todos os seus poderes. Então eu coloquei aqui uma imagem que está no módulo de vocês, de uma questão que foi da banca da UPE. Essa imagem faz uma imagem geral da maior metrópole da América Latina, a cidade de São Paulo. Os seus arranha-céus, os seus rodízios de veículo, a sua poluição, o seu comércio, uma cidade cosmopolita que agrega povos de todo o mundo, de todas as regiões do Brasil, de todas as cidades do Brasil. Uma cidade que não para, uma cidade que funciona 365 dias por praticamente 24 horas diárias e, como centenas de cidades espalhadas pelo país, milhares de cidades espalhadas pelo mundo, teve que rever em consequência dessa pandemia. Olha o que o vírus fez com as nossas vidas. Olha que tema espetacular a ser discutido. A questão sobre socialização, controle e isolamento social. Então, para começar,
Você que está aí assistindo, acompanhando as nossas aulas, vejam só as indagações para os nossos debates. Como funciona a sociedade? A complexidade das relações do homem quanto ser social, as relações de produção, as relações de poder, as instituições, desde as criadas às instituições reguladoras, como esse complexo funcionamento da sociedade, reunindo várias comunidades dentro de uma só, vários grupos distintos, seus objetivos, seus anseios, seus desejos. O que é viver em sociedade? É possível? O homem, na sua condição humana, viver completamente no isolamento social, sem interagir, sem assimilar conhecimento, sem adaptar-se ao meio? Como vamos ter a linguagem? Como ele vai poder se comunicar? Será que em qualquer ambiente em que o homem se insira, ele será possível se tornar um ser social? Lembra daquela nossa frase, das nossas primeiras aulas? O homem não nasce humano, o homem não nasce homem, ele torna-se humano, ele torna-se homem. Através do quê? Dos seus processos permanentes, que vai desde o seu nascimento até o fim de sua vida, que é um processo que nós chamamos de socialização. Terceiro ponto. Quais as relações que podem ser estabelecidas ao imagem ao lado? Lógico, percebemos que aqui não há uma uniformidade de comportamentos. Aí nós vamos ter as normas, as funções estabelecidas pela mais importante instituição, que torna-se, a partir do século XVIII, o Estado. Quarto ponto. Para qual direção caminha a família quanto instituição social? Se vocês tiverem uma ideia, por muito tempo, a constituição de família, no caso da história do Brasil, estava relacionado à questão de matrimônio, ou seja, do casamento. Mas com as mudanças provocadas pelos avanços tecnológicos, pela sociedade pós-moderna, pelos movimentos feministas, pelo movimento das minorias sociais, nós também temos novos arranjos familiares, como, por exemplo, a família monoparental, constituída por um pai e filho, ou a mãe solteira e seu filho, certo? A família mosaico, ou a família reconstituída, que são pessoas separadas com seus filhos, que resolve se juntar com a outra pessoa, também divorciada de seus filhos, e constituir um novo arranjo familiar. Nós temos também a família anaparental. O que seria isso? A família constituída somente pelos irmãos, que não existe a família paterna ou a família materna. O novo papel da mulher na sociedade, a nova distribuição de papéis dentro da sociedade, através da nossa história especificamente, que ainda hoje temos requisitos de uma sociedade paternalista, uma sociedade voltada à família nuclear, certo? Extensiva, através dessas propostas, dessas mudanças. E por último, a história do Brasil voltada à questão da instituição, a Igreja Católica, presente na nossa história desde a chegada dos jesuítas, lá por volta do século XVI. Durante o Brasil Império, nos tornamos um Estado religioso, uma vez que a Constituição de 1824 dava exclusividade à expressão do catolicismo no Brasil, através do padroado e do beneplácito, né? E hoje nós temos novas configurações religiosas em nosso país, muçulmanos, judeus, protestantes e uma gama de religiões que são distribuídas, apesar que hoje o Brasil, por ser um Estado laico, ainda temos algumas, digamos assim, manifestações mais voltadas ao calendário da Igreja Católica. Então vamos lá. Para iniciar nossas aulas, para não fugir do nosso roteiro, dos nossos padrões de aulas, eu vou colocar aqui um vídeo bem curtinho que vai falar sobre a história de dois personagens. Uma na França, no final do século XVIII, e outra no século XX, por volta de 1920, duas crianças que foram encontradas em uma floresta lá na Índia. Você já deve ter ouvido falar dessas histórias. Então, rapidinho, eu vou passar esse vídeo para vocês,
para darmos continuidade ao nosso tema de hoje, socialização e controle social. Tema 3 das nossas aulas de sociologia. Look at a child, and all we see is the innocence, proof of the human in us. But once there was a child. Once there was a child left to himself in the woods. Então vamos lá, dando continuidade aí, depois da exibição desse vídeo, a historinha daquele jovem montado
numa floresta francesa. Depois veio a história das crianças indianas, chamadas de Amala e Kamala, que passaram mais ou menos 5 anos para conseguir algum processo de adaptação ao convívio socialmente humanizado. Por exemplo, andavam, se locomoviam com a ajuda de mãos e pernas, o que nós chamamos vulgarmente das crianças a partir de 6, 7 meses de engatinhar. Não se utilizavam de talheres para se alimentar, né? Agiam mais de forma instintiva, certo? E não de forma socializada como se propõe. Então vamos cá. Qual o papel da socialização? O homem, para tornar-se um ser social, eu coloquei aqui um conceito do sociólogo brasileiro Gilberto Freire, que está apresentado aí. Então esse processo de socialização, ele é contínuo, ele é permanente, através de um processo iniciado que no seio da nossa primeira instituição, a nossa família. Então nós temos um processo de linguagem, comunicação, interação, adaptação, assimilação, acomodação. Isso relacionado no seio familiar, com os nossos pais, com os nossos irmãos, com os nossos demais parentes. Logo, logo surgirão novas formas de socialização, que nós chamamos de processos associativos, socialização secundária. Então ele coloca aqui, ou seja, uma forma permanente para garantir a estabilidade das relações entre os indivíduos. Isso também faz parte do papel das instituições sociais. Então, esse é o processo de socialização. Tornar o homem um ser social, torná-lo verdadeiramente humanizado. Tá certo? Então vamos cá. O processo de socialização, mais voltado ao âmbito da antropologia, o entendimento, o estudo do homem enquanto ser social, ele é classificado de 2 formas. A socialização primária, já está dizendo, a socialização informal, iniciada, que se dá através das nossas relações familiares, certo? O nosso idioma, certo? Os nossos princípios básicos, a nossa obediência, a questão dos nossos horários, a questão do nosso vestuário, a questão dos nossos asseios pessoais. Então é a socialização primária. Mais tarde nós vamos ter um processo que alguns consideram secundário ou intermediário, que é a socialização provocada por outras instituições, como é o caso da escola, instituição que não é responsável diretamente pela educação. A educação é, digamos assim, a obrigação da família quanto instituição. A escola ela tem o quê? Um processo de transmissão de conhecimento formal, de conhecimento científico, do processo de integração de regras coletivas. Então você tem a socialização primária, como exemplo a instituição família, a função da família, e a instituição secundária, ao qual nós podemos colocar também as instituições religiosas. A igreja como um processo de aprimoramento, de diretrizes, de verdades que podem levar à salvação, ou em caso extremos também, com todo respeito, pode levar também a um processo de alienação espiritual. Isso é o poder de algumas religiões, ou seja, de alguma ideologia de forma de valores extremistas. Vamos lá. Eu coloquei aqui uma imagem que está no modo de vocês. Se vocês perceberem, nós temos vários arranjos familiares, né? Ó, a união hétero, homem e mulher. 2 imagens aqui de novos arranjos familiares. A união estável, hoje até mesmo reconhecido juridicamente por leis, a união de pessoas do mesmo sexo, né? Nós vamos ter aqui outras formas de família, por exemplo, monoparental, certo? Vamos imaginar que 2 famílias desse tipo aqui resolvem juntar-se e levam seus filhos. Aqui nós vamos ter o que? A chamada família mosaico. Mas vamos lá. Os processos sociais. Segundo a antropologia e a sociologia, nós temos 2 tipos de processos sociais. Aqueles que podem unir, podem gerar um sentimento de solidariedade, de cooperação entre todos os indivíduos envolvidos. Mas também temos, na realidade do mundo, você que está se preparando para o vestibular, que está se preparando para o Enem,
você vai, ao final do ano, possivelmente, a depender do calendário, participar de um processo social dissociativo, uma competição chamada vestibular. Outro processo dissociativo é aquele que gera conflito, como, por exemplo, as guerras, algo muito comum ao longo da evolução. Então, nós temos os processos de associação e dissociação. As instituições sociais. Diferente de grupos sociais, as instituições, elas foram criadas, regulamentadas para dar estabilidade às relações sociais. Então nós temos basicamente 4 tipos, nós temos vários, por exemplo, os meios de comunicação de massa, a internet, a televisão, o rádio, são as instituições midiáticas. Nós temos as instituições militares, nós temos as instituições financeiras, o mercado financeiro. Mas vamos falar basicamente das 4 primeiras regras de instituições sociais. As espontâneas, como o próprio nome diz, criada de forma espontânea. O maior exemplo clássico é a primeira instituição ao qual nós fazemos parte, a família. Depois nós vamos ter as instituições criadas, como por exemplo, religião, verdades reveladas, ritos sagrados, profetas, patriarcas, deuses. A igreja é o exemplo de instituição criada. Reguladoras, vamos colocar a escola. Na escola nós temos regulamentos a serem cumpridos, regras a serem cumpridas. As Forças Armadas, a Polícia Militar está também como uma instituição para regular a ordem social, nem que seja através de suas armas e do uso extremo da violência, como é o conceito de Estado na perspectiva weberiana que nós já discutimos. E instituições operacionais, financeiras, bancárias, comerciais, estão aqui as 4 principais instituições sociais. Instituições com o objetivo de manter a estabilidade das relações do homem e da sociedade. Tá certo? Então vamos adiante. Eu coloquei aqui 4 das principais instituições ao qual nós vamos discutir. Eu coloquei ali a primeira, o Estado. Em um tema mais adiante, nós vamos ter um estudo sobre poder, política e Estado. O Estado, ele teve, ninguém tem uma noção precisa da sua origem de fato. Nós vamos ter uma divisão a partir de o Estado naturalista e o Estado contratualista. Esse Estado contratualista, nós também chamamos de Estado moderno, que se dá a partir dos modelos do absolutismo até o modelo mais atual, que é o Estado neoliberal. Então, para entendermos o Estado, nós vamos entender que a sua instituição, quanto instituição, é a mais importante de todas. É o Estado que regula as demais instituições. E quais são os componentes essenciais do Estado? Primeiro, as suas delimitações territoriais, marítimas e aéreas. Depois nós vamos ter o segundo componente, que é a população. O terceiro componente é o que nós chamamos de soberania, em que um Estado ele não pode interferir diretamente em um outro, uma vez que não seja autorizado ou permitido. E o quarto componente são as instituições políticas, jurídicas, econômicas. Então, é o Estado que detém, digamos assim, o maior poder de controle social. Olhe que palavra em evidência. Hoje, praticamente, vários dos países espalhados pelo mundo, a população foi submetida ao chamado isolamento social. Uma ordem de nossos líderes políticos através do mecanismo dotado, que é o mecanismo do Estado. Tá certo? Só lembrando a vocês, adiantando, Estado absolutista, Estado liberal, Estado fascista, nós vamos discutir nas nossas próximas aulas. A segunda instituição é a família, tá certo? Família é a das mais antigas instituições ao longo da evolução da história da humanidade.
voltado a uma palavra em latim chamada de famulus, que significa escravo doméstico. E aí essa constituição familiar, ela é das mais variadas possíveis. Por exemplo, nós temos aqui no Brasil a poligamia é considerado crime, mas existe outra sociedade, como nos países de tradição muçulmana, que é permitido a poligamia masculina. Então você tem aqui a primeira instituição ao qual nós fazemos parte. E lembre-se que com a mudança, a evolução da sociedade, houve a constituição, não só em nosso país, mas em várias partes do mundo, de novos arranjos familiares. A família reconstituída, também chamada de mosaico. A família anaparental, que não existe a figura materna nem a paterna. A figura monoparental, que só existe o pai, filho, mãe, filho. Exemplo, uma mãe solteira, tá bom? Então isso fica aqui nas relações da instituição família. A terceira imagem eu coloquei ali, não instituição igreja, uma vez que a palavra igreja, ela nos remete diretamente à instituição da igreja católica, à relação do cristianismo. Então nós vamos falar um pouquinho sobre as questões de ordem religiosa. Religião, desde a evolução do homem, foi algo necessário para salvá-los, para para construir a sua crença diante do mistério da morte, da euforia da ideia da salvação, de uma felicidade, mas também em caso extremo, se não muito estabelecido, é também em forma de alienação espiritual. Então nós falamos de politeísmo, de monoteísmo, de ritos sagrados, de verdades reveladas. O Brasil, apesar de sermos um Estado laico, sabemos que ainda existe uma declaração muito forte, segundo o IBGE, da maior parte da população se declarar cristã católica. Nós temos um crescimento muito forte das religiões protestantes, de neopentecostais, as religiões da chamada teoria da prosperidade. Nós temos também outras religiões, como é o caso do Espiritismo, que a partir dos últimos anos foi uma que teve uma grande concentração de seguidores aos seus valores. Então eu coloquei ali alguns símbolos religiosos, suas verdades reveladas. Para os judeus, o Torá, Talmud, Javé, Iavé, os seus patriarcas, os seus reis e juízes. Para o cristianismo, o Novo Testamento, a Bíblia, os Evangelhos, Jesus Cristo, né? Passamos há poucos dias o calendário católico cristão da celebração da Páscoa para os seguidores do cristianismo. Tem hoje a segunda maior religião do mundo, que é a religião muçulmana, Alcorão, Sunna, Jihad, Islamismo, tá certo? E a quarta aqui eu coloquei as instituições reguladoras, os poderes distribuídos na sociedade dentro de um processo de república, democratização, monarquias parlamentares, que são as instituições reguladoras, tá certo? Aí eu coloquei uma imagem bem interessante, né? Eu coloquei aqui, ó, alguém é membro de um grupo quando está, de um modo geral, de acordo com as normas do grupo, as normas de comportamento. Eu coloquei aqui uma imagem, supostamente de um transporte público, né? Em que um jovem, um garoto, está numa poltrona, possivelmente destinado a um idoso. Então isso demonstra o quê? A relação de controle que foi necessário ao estabelecimento de regras, de maneiras de conduta, e ao qual essas normas, esses valores, uma vez transgredidos, ele poderá sofrer sanções. Em algumas cidades brasileiras, as pessoas que não estão obedecendo ao controle do isolamento social estão sendo alvos de pagamento de multas. Outras, mais extremistas, reagem à convocação das forças militares, da Guarda Municipal. Então isso faz de acordo a relação do controle social, que está diretamente ligado a uma sociedade, a regulação, as leis, as obrigações estabelecidas pelo Estado. No ponto 2 eu coloquei ali: as normas e sanções regulam as interações dos membros do grupo social, facilitando a vida em conjunto, uma vez que reduzem
ou tentam reduzir os conflitos pessoais. Não os conflitos a nível internacional, guerras, batalhas, controle das milícias, dessa para-organização da sociedade. Então você tem assim algumas formas de controle social, ao qual, segundo a perspectiva weberiana, foi classificado. Vamos aqui esse gráfico, esse fluxograma que está no modo de vocês, ó. Vamos só lembrar, você sabe, você que está aí do outro lado, você que está com foco nos seus estudos, você que continua com seu estudo diário, com suas outras atividades, sabe que nós já discutimos a contribuição do Max Weber para a sociologia. Nós falamos de Estado na concepção weberiana. Só vamos recordar, para Weber, o que é o Estado? É uma instituição meramente burocrata que detém o poder legitimado da força. E como seria a legitimação da força? Já está dizendo, a força pelas leis e, quando necessário para manter a ordem, para manter a segurança, a força da violência. Violência essa unicamente legitimado às forças militares, a Guarda Municipal, a Guarda Estadual, a Polícia Federal ou as Forças Armadas. Tá certo? Então vamos lá. A dominação para Weber, como forma de controle social exercida pelo Estado ao longo da história, primeiro, a força por tradição, as relações feudais, as oligarquias, lá na Antiguidade, na Grécia Antiga, você sabe. Vamos só lembrar, o que é oligarquia? Governo de poucos. O Brasil, nos primeiros anos de república, foi uma república oligárquica. O Brasil, por muito tempo, e infelizmente ainda hoje, nós temos uma sociedade voltada ao modelo de tradição de dominação, né? Aquelas frases que deixam a figura feminina em segundo plano, que nós nem vamos discutir isso. Então, a dominação por tradição. Nós vamos ter também uma outra forma de dominação, que é a chamada dominação carismática popular. Por exemplo, quando eu falo para você Getúlio Vargas, presidente do Brasil durante aproximadamente 15 anos, conhecido também como o pai dos pobres, você vai lembrar que Getúlio Vargas teve uma dominação, primeiro de forma carismática, para depois vir a dominação legal, quando este foi eleito indiretamente presidente, e somente nas eleições de 51 é que ele será presidente legitimado. Vou dar o nome de outro personagem, já abordado dentro da prova do Enem, a figura de Nelson Mandela e a luta contra o apartheid. No Brasil, no final do século XIX, o maior movimento social no Nordeste brasileiro, no interior, a Guerra de Canudos, Antônio Conselheiro, o cearense de Quixeramobim, também trouxe o quê? Uma dominação de forma carismática. E a terceira forma de dominação, de controle social, é que nós chamamos de dominação burocrata ou dominação legal, baseado nas leis, na burocracia, nas normas e sanções. O presidente, o governador, os prefeitos, o poder legislativo, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, ou seja, eles têm a dominação legitimada através de um processo eletivo em que representa, através do sufrágio, do voto, a vontade geral da maior parte da sociedade. Tá certo? Então fica aí um pouquinho desse processo de socialização e controle social, lembrando que esse controle social estará diretamente voltado ao poder do Estado, que é a mais importante de todas as instituições. Dando continuidade ao nosso tema 3, socialização e controle social, vamos agora à parte 2 da nossa aula do tema 3 de sociologia, a resolução de questões com gabarito para a gente discutir esse tema, tá certo? Vamos lá. A questão 1, ele traz a seguinte abordagem. De bermuda jeans, camiseta regata, branca, tênis preto, corrente de pescoço e uma réplica de relógio de marca de pulso, ele era um dos 3.000 jovens em um shopping de São Paulo, no rolezinho. Rolezinhos são encontros marcados por redes sociais que atraem centenas de jovens a shopping center. Eles entram pacificamente
nos locais, mas depois costumam promover correria, assustando lojistas e frequentadores. O fenômeno conhecido como rolezinho tem agregado jovens pobres de metrópoles brasileiras em encontros ruidosos nos shopping centers. Além da livre circulação na cidade, eles reivindicam o direito a compra de tênis de marca, roupas de grife e smartphones da moda. Este é um exemplo da cultura de consumo, essencialmente pautado em valores individuais e que, assim, não conduzem com o exercício da democracia representativa no Brasil. Veja que questão bem interessante. Ela fala sobre processo de controle social, tá certo? Uma vez que esses jovens aglomerados podem promover uma desordem ao qual poderão sofrer uma forma de controle imposto na sociedade, que é o que? As sanções. Eles podem ser presos, detidos, sofrerem violência física e até mesmo responderem processos jurídicos, tá certo? Então vamos ver a proposta da questão 1. O movimento rolezinho não é movimento social, tá bom, gente? Fique atento, em outro momento nós vamos discutir os movimentos sociais. Rolezinho não é movimento social. Contribuiria para o exercício da democracia representativa. Lembre-se que a democracia direta vivemos lá na Grécia Antiga. A democracia contemporânea, ela é representativa. A maior arma que nós temos nesse modelo de organização de sociedade é aquilo chamado pelos iluministas de sufrágio universal e que você conhece hoje. Eu tenho certeza que você lembra dessa dica. Sufrágio universal equivale ao voto. Então vamos lá. Se estimulasse a participação dos jovens olha a proposta da questão, como forma de inibir, como forma de não ameaçar os frequentadores desse espaço, tipicamente do modelo capitalista de sociedade. Seria evitável se estimulasse a participação desses jovens, possivelmente de classe baixa, da periferia, das comunidades, que vê nas campanhas publicitárias o sapato da marca, o smartphone e tudo aquilo que a cultura midiática nos seduz. Concorda? Então vamos lá. Organização não governamental, claro que não, né, meu fera? Alternativa B. Estimular os jovens na participação de atividades escolares, ou seja, eles promovem isso porque eles não têm o que fazer na escola. Letra C. Atividades religiosas, mais complicado ainda, né? Atividades político-partidárias, ou seja, a cidadania, a relação de poder, porque o desejo do consumo. Então lembre-se, da letra D, não é a questão de ideologia partidária, não é vinculação em partidos políticos e ideologia, e sim quanto ser social. Resposta, letra D, tá certo? A questão 2 da banca da UPE, se vocês analisarem, eu tenho um diálogo, tudo bem, é uma charge, mas eu não posso considerar o diálogo entre os animais representados aí. Tá certo? Eu tenho que levar em consideração a relação de socialização pautado nas relações humanas. Então ele diz aqui, observe a charge a seguir. Precisamos avançar com segurança, sem afobação pessoal. Olha que ali eu tenho o quê? Uma norma. Para evitar uma sanção. Isso é o que? Forma de controle social. O nosso tema. Tá bom? Então vamos lá. O primeiro diz, larguei de mão. O segundo diz, esse cara é muito devagar. Olha a proposta da questão sobre controle social. Aqui eu estou o quê? Em uma competição. Eu estou em um processo dissociativo. Certo? Não é um conflito, mas uma competição. De acordo com a charge, o processo social representado pode ser caracterizado como, letra A, um conjunto de interações entre as pessoas para atingir um mesmo objetivo social.
aqui você tem um processo dissociativo e eles não têm o mesmo objetivo, porque se fosse o mesmo objetivo social, era associativo, era cooperativo, era solidário. Aqui é uma competição, então o mesmo objetivo, não. Coloca aí na letra A. Aqui, o mesmo objetivo é processo associativo, solidário, cooperação, tá certo? Letra B. De acordo com a charge, o processo social pode ser caracterizado como o ajustamento do indivíduo, do homem, quanto ser social, ao grupo, às situações de competição ou de conflito, que se ocorram grandes transformações na estrutura social. Então, pode ser caracterizado, a alternativa B, essa é a resposta. Vamos lá, como é de costume, a letra C. Pode ser representado, caracterizado, uma maneira em que os indivíduos ou grupos têm a fim de lutar pela existência. Aqui, apesar de ser dissociativo, não é um conflito, é uma competição dentre as imagens dos animais. Na letra D, pode ser caracterizado como ausência de contato ou de comunicação. Aqui não tem, porque eles têm um diálogo, então a gente já descarta. E a letra E, pode ser caracterizado como o lugar ou a posição que a pessoa ocupa na estrutura. Aqui não está falando de estratificação, de mobilidade, de condição social. Então, essa relação aqui, justamente a alternativa B é a resposta correta. Beleza? Então vamos agora para a questão 3. Educação. A instituição social que é a importância da escola como promotora da transmissão da educação sistemática, da educação formal, da ampliação do conceito para a execução da cidadania, em que as pessoas mais velhas transmitem formalmente aos grupos mais jovens. Então eu tenho aqui, só a educação produz cidadania. Então, fala sobre a importância da instituição escola. Vamos lá à proposta para a questão de número 3. Notamos nela a presença de um processo social importante para a obtenção das transformações das mudanças ou transformações que ocorrem de forma contínua e que refletem determinados tipos de relações sociais entre os indivíduos e os grupos. Sobre isso, assinale a alternativa correta. Educação produz cidadania, ou seja, escola, educação, formação, formal, educação formal, sistemática, reprodução do ensino de processo aprendizagem, ensino-aprendizagem de forma sistemática, certo? Então vamos lá. O processo social nela apresentado é denominado conflito. Educação não é conflito. Existem as questões de ideologia que podem gerar debates, mas ela não é um processo dissociativo. Conflito é processo dissociativo. A educação, a escola é associativa. Então a gente já descarta a letra A. Letra B. A cidadania produzida pela educação é um processo dissociativo. Perceba se a gente cancelou, anula a letra A, porque apresentou a palavra conflito, a letra B traz a palavra dissociativo. Então a gente já descarta. Letra C. A cooperação na construção de educação cidadã permite que 2 ou mais indivíduos atuem em conjunto para tornar o seu grupo mais atuante na formação de uma sociedade mais justa. Bem interessante a letra C, né? Vamos ver o que nos apresenta as demais alternativas. Na D, sobre escola quanto instituição, educação promotora de cidadania. A diversidade ideológica no grupo social permite uma maior coesão dos seus membros na cooperação por uma educação de qualidade e cidadã. Coesão social, não, porque nós vamos trabalhar com as diferenças. Perceba que a própria charge, eu tenho aí um deficiente segurando o lápis, eu tenho etnias, mulher, tenho várias pessoas. Então, quando forma de forma coesa,
dá a impressão que a educação será destinada a única classe, a um único segmento, seja ela político, religioso, econômico, intelectual ou de gênero. A educação, ela tem que atingir de uma forma mais ampla possível. Nós vamos falar muito quando eu for trabalhar sobre Pierre Bourdieu, filósofo contemporâneo, tá bom? E a alternativa é, numa competição como a da charge, gente, na charge não há uma competição, há uma espécie de levantar a bandeira, um instrumento que simboliza a educação, o lápis, a cidadania. Então, se você analisar A, B e E são situações bem parecidas. O que leva a discutir são as alternativas C ou D. A resposta correta, a alternativa C. Questão 4. Leia a charge a seguir. A gente tirou de moda esse conceito de luta de classes. Nem a esquerda usa mais. Não é porque vocês tiraram de moda a descrição da realidade que a realidade não existe mais. Então a gente está falando o quê? Das relações da sociedade, de controle social, de imposição de ideologias que fazem com que o homem, na sua condição de ser social, de socialização, tenham esses embates ao longo do processo da história, né? Aqui faz uma analogia mais ou menos ali a figura de Augusto Comte e aqui de Karl Marx. Mas vamos lá. A charge remete às discussões que têm marcado o pensamento sociológico e a sociologia contemporânea. Essa sociologia da sociedade pós-moderna, da sociedade tecnocrata, da nossa dependência aos meios de comunicação, aos fatos, às fakes, a difusão de extremismo, seja ela de direita ou de esquerda, mas isso faz parte de um processo da sociedade como um todo. Vamos lá. Assinar a alternativa que apresenta corretamente o teor desses debates. Vamos lá. Letra A. O reconhecimento de que classes sociais deixaram de existir. Nem preciso dar continuidade, porque a gente percebe que não existe uma sociedade em que não há a estratificação das classes sociais. Tá bom? Letra B. As classes existiram apenas como um fenômeno localizado historicamente no tempo. De tal modo que hoje, mesmo os partidos de esquerda renunciaram a identificar sua permanência na sociedade contemporânea. Então isso é muito semelhante à alternativa A. Dizer que no mundo atual não existe mais essa ideia de estratificação de classes sociais. Letra C. As classes sociais, assim como a estrutura social, são construções conceituais e ideológicas, de modo que não existe mais empiricamente na vida social. Não existe, empiricamente existe. Letra D. As lutas de classe existiram enquanto se mantiveram os partidos de esquerda tradicionais. Esquerda tradicional é meio contraditório, né? Esquerda tradicional é quem? O marxismo, o socialismo científico. E com a morte destes, as lutas de classe foram substituídas por embates identitários. Nós temos, então perceba que não é uma questão complexa que finda a sua resolução que a alternativa é. As classes deixaram de ser o referencial analítico exclusivo, privilegiado, mas conservam sua importância, pois as relações entre capital e trabalho, materialismo histórico, luta de classes, no mundo moderno se mantém. Então isso está tudo a ver com a sociedade contemporânea, a alternativa é. Aquela imagem que eu coloquei em alguns slides da nossa aula no tema 3, né? A diversidade desta imagem aqui, representado pela maior metrópole da América Latina, a cidade de São Paulo. Os seus arranha-céus, as suas imensas, extensas avenidas, né? A questão do tráfico de pessoas, da questão do circulação de automóveis, e aí vamos lá a essa realidade aqui. Observe a imagem a seguir. A sociologia categoriza as relações entre indivíduos, objetivando compreender as diferentes formas de organização da estrutura social. Então percebam, ele não está direcionado à questão, à estrutura física, à estrutura do espaço urbano da cidade de São Paulo. Ele vai à proposta com a relação de discussões, aqui,
entre os indivíduos é a estrutura social, a organização da estrutura social. Então vamos lá. Sobre isso, o tipo de sociedade representada na imagem. Gente, ele não está falando da estrutura urbana, das edificações. Ele está falando da estrutura social. Então, tem como principal característica o tipo da sociedade representada. Letra A divergência de crenças, costumes e valores. Está interessante, porque ele está falando o quê? De indivíduos e sua estrutura social. Entendam a proposta da questão. A imagem é meramente ilustrativa. Aqui eu tenho milhares de pessoas com valores, com normas, com crenças, com costumes, com culturas distintas. Então vamos lá. Qual é a dica que eu dou para vocês? Quando uma questão nos chama a atenção a alternativa A, nós vamos fazer uma resolução inversa. Lembra disso, você está aí do outro lado, mas você lembra. Vamos lá. Organização da estrutura social por uma imagem. A autossuficiência nas atividades por meio do atendimento às necessidades de seus membros. Autossuficiência, não existe uma relação de dependência nas áreas de estrutura. Letra B. Os contatos primários como principal elemento de interação e convivência social. Ei, contatos primários está relacionado o quê? Socialização primária. Aqui não está falando uma imagem de famílias, aqui está falando da sociedade como um todo. Tá bom? Vamos lá. Letra C. As regras de convivência estabelecidas pela tradição com pouca lei formal. Ei, se eu transgrido as regras, eu serei vítima das sanções. O comportamento é regulado pelos costumes locais. Gente, aqui eu não estou falando de uma comunidade, eu estou falando da maior metrópole, da maior cidade da América Latina. Portanto, essa estrutura social, a relação entre indivíduos está pautada o quê? Divergência de credos, costumes e valores. Ou seja, as relações de cultura, de linguagem, de idioma, de uma diversidade de povos que vem de várias regiões do Brasil para a cidade de São Paulo, uma cidade sedutora, uma cidade com sua infraestrutura e também com suas mazelas, ao qual a imagem não está dando destino. Ainda dando continuidade à nossa resolução. Tema 3, a socialização e o controle social. Eu coloquei agora a questão da banca do Enem. A questão 6, preste atenção. Como é de costume, você sabe que a dica é sempre começar a leitura pela proposta da questão, nunca pelo enunciado. A questão diz: o casamento, conforme é tratado no texto, possui como característica o ou a. Vamos lá, recorre ao texto. O rapaz que pretende se casar não nasceu com esse imperativo. Ele foi insuflado pela sociedade, reforçado pelas incontáveis expressões de histórias de família, educação, moral, religião, dos meios de comunicação e da publicidade. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, e sim uma instituição, ao qual vai transformar o quê? Um modelo de instituição, ao qual nós chamamos que é a família. Então vamos lá. O casamento, conforme é representado, pega aqui as últimas palavras, Em outras palavras, o casamento não é um instinto. O homem, na sua condição humana, ele não age por instinto, exceto se ele viver no isolamento social permanente. E aí ele não é humanizado, ele não é homem, tá certo? Então vamos lá. E sim uma instituição, que vai gerar o quê? A instituição família. Então, fera, olha que questão simples. Quando ele diz, conforme é tratado no texto, como característica do casamento é consolidação da igualdade sexual. Ó a última linha aqui. A gente sabe que, ainda, se a gente esquecer o enunciado do texto, a maior parte da sociedade brasileira, as famílias ainda são constituídas pela figura paternalista, por uma sociedade patriarcal. Então, igualdade e outra coisa, sexual não combina muito com as ciências humanas. Sexo é biológico, tá bom? Aqui deveria ser igualdade de gênero. Você sabe disso, dessa dica. Sexo é biológico. Vamos lá. O casamento, conforme no texto, possui como característica a ou
ordenamento das relações sociais. Opa, é uma instituição. Então isso vai garantir o quê? Mais ou menos a estabilidade das relações, a constituição familiar. A resposta, alternativa B, tá certo? Vamos lá. O casamento, conforme o texto, possui como característica conservação dos direitos naturais. Casamento não é direito. Casamento é uma instituição que vai formar a família. Seja lá qual for o modelo, o arranjo. No caso do texto, será possivelmente um casamento heterossexual, né? Que vai dar origem ao quê? À família nuclear extensiva. Vamos lá. Superação de tradições culturais. Casamento, quando ele está falando aqui, na condição de instituição, não é uma tradição cultural. Casamento, conforme o texto, questionamento de valores cristãos. Ele não fala. Olha a sacada da questão, está na última linha. Grifa aí, ó. Em outras palavras, o casamento não é um instinto, é sim uma instituição. O homem, na condição social, ele não age por instinto. Ele tem algo que é ímpar, que é a sua racionalidade, a sua razão, o seu aprimoramento na condição humana. Portanto, a questão bem simples, a questão resolvida com a alternativa B. A última questão. O NESP, uma banca muito parecida com as propostas do Enem, ele diz o seguinte. Assinale a alternativa que apresenta a interpretação correta dos dados apresentados no texto. Vamos lá. Rio. Uma série de mudanças no perfil da família brasileira tem sido registrada nas últimas décadas e se confirma no consenso de 2010. A proporção de casais que vivem em união consensual teve grande aumento na década. O que é isso? União estável. Enquanto o percentual dos que não são casados formalmente teve queda significativa. Os casamentos informais são crescentes, inclusive na população que se diz católica, embora a igreja reprove esse tipo de união conjugal. Não vamos discutir valores religiosos que não são oportunos durante o nosso tema, né? A proporção de pessoas que vivem em união consensual passou de 28,6% em 2000 para 36,4%. O percentual de casados no civil e no religioso caiu de 49% para 42%. Praticamente, não houve mudança na proporção de quem tem apenas casamento civil, que passou de 17% para 17% entre 2000 e 2010. Os casados apenas no religioso caíram de 4,4% para 3,4%. Estadão Online. Vamos lá. A família brasileira está mudando. Antes, ela era patriarcal. Agora, já apresenta grande quantidade de mulheres que são chefes de família. Ou seja, ele pergunta os dados apresentados. É uma questão de mera interpretação isso aqui. Tá bom? Letra B. A ideia do texto. Diferentemente do que se poderia esperar, a união de pessoas homossexuais não aumentou em 2010. Esse dado diz, não fala sobre a questão da união homoafetiva. Fala da união informal, da união estável, contra a questão do casamento por tradição religiosa. Letra C. A diminuição da proporção de casal em união consensual pode ser aplicada pelo crescimento da religião evangélica no Brasil. Isso não é o dado do texto, certo? Vamos para a letra E. Percebe-se como a religião está controlando cada vez menos a instituição família no Brasil. Então percebam que mesmo aqueles, segundo dados da pesquisa aqui, que se declaram católicos, não fazem mais o chamado casamento religioso. Portanto, concluindo a nossa aula, o nosso tema 3, a alternativa é. Grande abraço, aluno Bios Petrolina, turma pré-medicina. Até o nosso próximo encontro com mais um tema de filosofia. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a nossa próxima aula.